Esses 5 códigos de trapaça quântico vai fazer você abrir as pernas do universo pra ele te dar o que você quiser. Sim, a parada é meio louca, mas, cara, literalmente, quando você entende isso aqui, a sua vida começa a mudar da água pro vinho. Ou melhor dizendo, do vinho pra água, caso você queira se tornar puro, seguindo tudo o que eu vou lhe falar aqui. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. Como você pode ver, esse vídeo aqui eu tô de branco. Ah, Taufik, você tá parecendo um pai de santo. Calha a boca. Calha a boca, cara. Não fale isso. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar a hackear essa realidade com apenas 5 passos. Sabe quando tu aperta a tecla do computadorzinho ali e entra em um site diferente? Sim, nesse vídeo eu vou te falar exatamente como fazer isso, só com a realidade. Tipo, literalmente eu vou te passar os códigos que te fazem chegar rápido em qualquer lugar, velho. Ou seja, tu quer dinheiro, tu quer namorada, tu quer namorado, tu quer um chuchuzinho, quer um amor, seja lá o que você quiser, cara. Tudo isso tá disponível pra você a partir do momento em que você entende tudo o que eu vou lhe falar aqui nesta bodega. E, cara, tudo o que eu vou lhe falar, eu vivi isso. Há um ano atrás eu tava fudido de grana, fudido de amor. Literalmente não tinha loiras do meu lado, cara. E olha o que aconteceu dos últimos 1 ano pra cá, mudou a minha realidade. E tudo que eu vou te passar aqui, literalmente, velho, é o que eu fiz e faço pra continuar evoluindo. Então isso aqui, sim, é um conteúdo pago, velho. É um conteúdo pago que eu estou lhe dando de graça, lá ele. Mas é sério, isso aqui eu tô fazendo porque eu te amo, cara. Então presta muito atenção nos 5 códigos de trapaça que eu vou passar pra você aqui agora. O primeiro código de trapaça da realidade se chama porco. Porco, Taufik, sim, porco, por incrível que pareça. Você tem que parar de comer porco, velho. Porco, você bota fé nisso? Cara, uma das coisas que sempre me intrigou, por exemplo, no Antigo Testamento, cara, é que uma das leis era pra que não comesse carne de porco, velho. Eu sempre ficava me perguntando, cara, por que no Antigo Testamento as pessoas não poderiam comer carne de porco? Que é isso, velho? Porquinho é mó delicioso, mó gostoso. O que isso tem a ver com código de trapaça, manifestação, mudar de realidade? Cara, tem tudo a ver. Tudo a ver. Por mais incrível que pareça, o porco, nesse sentido, ele é plenamente um símbolo, cara. Pra nós que estamos hoje aqui no Ocidente, certo? Ele é plenamente um símbolo. Um símbolo de quê? Do quanto, se você se envolver com porcos desse mundo, a sua manifestação fica travada. Ou seja, o primeiro hack de manifestação não é técnica, não é nada disso. É simplesmente inverter a lógica da consciência. É tirar a sua visão, as suas pérolas das mãos dos porcos deste mundo. Mas o que são os porcos deste mundo, Taufik? Quem são os porcos? Esses porcos estão dentro de mim? Sim. Eles estão dentro de você operando agora. E toda a sua manifestação fica travada por causa desses porcos. Os seus diamantes estão na mão dos porcos, então vamos retirá-lo agora. O porco, ele é um símbolo daquilo que come de tudo, daquilo que come lixo, daquilo que consome lixo, daquilo que acredita no lixo, come de tudo. O porco é o símbolo daquele que come de tudo, daquele que experimenta de tudo, não importa o que seja. E a nossa cultura, você tem que entender que houveram alguns porquinhos safadinhos que adestraram a nossa cultura atual para que você ficasse comendo lavagem com os porcos, assim como diz a parábola, cara, do filho pródigo de Jesus. Porque tudo o que você consome se manifesta. Jesus, por exemplo, libertou um homem de vários espíritos imundos, que seria uma legião, 6.000 demônios. Isso tem muito a ver com a fragmentação do seu ser. E mandou pra onde? Pros porcos. Por que pros porcos? Porque os porcos são um simbolismo daquilo que come de tudo. Então você precisa, o primeiro código de manifestação, o mais básico de todos, é você começar a parar de comer lavagem. Eu vou te falar algumas coisas que são lavagem, que você pode achar deliciosa, tipo, que delícia comer cocô. Sim, eu passei por isso e quando eu tirei isso da minha vida, eu comecei a manifestar. Então presta atenção aqui. Você tem que entender que a primeira porcaria que você come, o primeiro cocôzinho, você já imaginou jantando um cocôzinho? Tá, vamos parar. Cara, a primeira coisa que você come de lavagem é o medo. Sim, o medo. O medo do que pode acontecer, o medo do futuro, o medo de X, o medo de Y, o medo de Bolsonaro, o medo de Lula, o medo da política, o medo disso, o medo daquilo. Você tem que entender que esta porra não é real. Você tem que entender que tudo que você vê na mídia, tudo que você ouve no mundo, não é real, cara. Essa porcaria é uma mentira. As pessoas mentem a respeito disso pra quê? Pra que você crie a realidade. Você tem que entender que você tá manifestando em todos os momentos. A diferença é pra que lado você tá manifestando. Você tá manifestando pro lado negativo ou positivo. Se você ainda não conseguiu o que você quis de modo fácil, rápido e prático, talvez você esteja preso aonde? No medo. E esse medo, essa lavagem que eles fazem, eles te dão lavagem pra comer, aparece nas notícias. É por isso que notícia só é negativa. Aparece nas músicas, por exemplo. Aparece nas notícias, aparece nas músicas.
Então você vê a dependência emocional no sertanejo, a animalização no funk, as notícias negativas. Toda vez que você consome isso, qualquer coisa desse tipo, você, na verdade, está manifestando, só que outras coisas estão manifestando por você nesse exato instante, cara. Ou seja, os porcos estão dando a lavagem dele pra você comer, pra que você manifeste o que eles querem, entendeu? Então, por exemplo, assim, Jesus falava uma coisa muito interessante. Toda palavra que os homens disserem em vão, eles vão prestar conta no dia do juízo. Aí o que os crentes fazem? Você vai pro inferno, você vai queimar no inferno. E toda aquela coisa, sabe? Mas, mano, nunca foi sobre isso. O juízo não é sobre isso. Você tá sendo julgado o tempo todo. E é por isso que ele fala pra você não julgar, pra que você não seja julgado. Como assim, então, Fique? Tô sendo julgado o tempo todo. Quer ver? Eu vou dar um beliscão agora, nesse exato instante, na sua bochecha. Sinta. Você sentiu essa dor? Se você falou que não, é provavelmente porque você não tá prestando atenção na aula aqui. Então presta atenção, brincadeira. Vamos pegar outro exemplo. Vai lá e bate o seu dedinho na porta do armário quando você tava indo pegar um leitinho. Você vai perceber que aquela dor que você sentiu foi um julgamento. Ou seja, aquilo é a consequência pura dos seus atos. E com as palavras funcionam do mesmo modo. Então tudo o que você fala, você é julgado pelo que você fala e você tem uma consequência daquilo que você fala. Entendeu? E imagine agora se você pudesse entrar dentro da mente de vários deuses, que nós somos deuses, e pausar o poder deles. Só que não tem como pausar o poder de deuses, velho. A única coisa que você pode fazer nesse sentido é fazer com que eles troquem a polaridade do que eles estão pensando. E eles fazem isso por meio da música, das notícias, do medo. Eles te oferecem lavagem. Então, cara, por incrível que pareça, você pode manifestar a vida dos seus sonhos em 1 mês, 2 meses, simplesmente com esse primeiro código de trapaça. Por quê? Por que é um código de trapaça? Porque 99% das pessoas no mundo acreditam no que elas veem. Ela vê o preço do arroz lá no mercado, ou elas veem, sei lá, velho, qualquer coisa relacionada à política, à religião, enfim, qualquer coisa, e elas acreditam naquilo. Elas ainda não entenderam que o fato delas acreditarem é o que cria a realidade. E não que a realidade é um fator fixo. O primeiro código de manifestação é você entender que a manifestação se trata justamente daquilo que você está, o quê? Revelando. A palavra apocalipse, inclusive, fica aqui, guarda essa parada, cara. A palavra apocalipse, inclusive, significa revelação. Ou seja, o julgamento final, o começo de um novo paraíso, significa o quê? Revelação. Guarde isso, porque isso é um código bíblico muito forte, velho. Muito forte. Então, outra coisa que você pode ver é que a lavagem, ela vem por meio do medo, ela vem por meio do ceticismo. Ou seja, cara, pare de sentar na roda dos escarnecedores. Se teu ambiente é cético, se você não pode contar os seus sonhos, mano, dê um jeito de sair disso. Isso vai manifestar a vida dos seus sonhos tão rápido que tu não faz ideia. O mundo tá cheio de porcos no caminho e você não pode tocar no que é impuro. Muitas pessoas confundem essa linguagem do que é impuro na Bíblia, por exemplo. Por que eu falo, Felipe? Por que você fala sempre da Bíblia nos vídeos? Mano, a Bíblia é o maior livro de manifestação. É melhor do que a Cabala, é melhor do que o Caibalion, é melhor do que tudo. Se você ler a Bíblia e tudo aquilo, você manifesta a vida dos seus sonhos muito rápido, velho. Mas uma das coisas mais condenáveis na Bíblia, inclusive, era no Antigo Testamento que isso se transformou em lei, ou seja, no caso a espiritualidade tornou-se algo solidificado, mas isso é um papo por uma outra hora. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Tudo tem dois lados. Mas, cara, isso quer dizer que sempre houve um aviso muito grande, pelo menos da parte dos judeus, para não tocar no que é impuro. Só que a questão é que as pessoas hoje em dia transformaram isso em uma série de preconceitos. Então, preconceito com mulheres, preconceito com homens, preconceito com isso, preconceito com aquilo, para dizer que é impuro. Mas a impureza nunca foi, guarde bem isso, a impureza nunca foi sobre o outro ser humano. Mesmo que os seus pecados, ou seja, errar o alvo de não reconhecer que você é um com Deus, mesmo que os seus pecados sejam mais vermelhos do que, sei lá, escarlate, se eu não me engano, tá escrito em Isaías 53, ainda assim você será perdoado. Por quê? Porque todo ser humano guarda uma luz radiante de manifestação que provém da parte de Deus, que é Deus dentro de você. A questão é que a impureza não está nas pessoas, mas do que elas estão consumindo. Você se alimenta de vida, velho. Quando você come para comer sua comidinha gostosa, não só comidinha gostosa, mas também outras coisas que reproduzem filhos e filhos e filhos. Tradicionalmente eu faço isso com loiras, mas vamos lá. Quando você consome isso, quando você vai nisso, você está se alimentando de vida. Quando você come uma salada, é vida. Quando você come uma carne, é vida. Você se alimenta de vida porque você está vivo. Então imagine você estar se alimentando de uma vida que é uma lavagem. O que você acha que você vai manifestar, velho? Então a primeira coisa que você precisa parar de fazer é desligar a notícia, desligar a música de sofrimento, desligar o ceticismo da sua vida, sair da roda dos escarnecedores. Entender, finalmente, que a impureza não está nas pessoas. As pessoas não são impuras, mas o que elas estão comendo e que elas estão tirando depois do coração delas é o que torna-as impuras nesse sentido.
Isso, em essência, significa e explica por que, por exemplo, na Bíblia, Jesus não condenou prostitutas, que muita gente considera uma impureza, ou, quem sabe, ladrões, que muita gente considera errado, ou cobradores de impostos. Não, ele condenou um único grupo, o que ele mais bateu, que eram os fariseus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. O hipócrita é aquele que fala uma coisa e vive outra. Então, isso é um símbolo da manifestação, cara. Se você fala uma coisa positiva no mundo, mas você pensa uma coisa negativa, infelizmente isso é uma hipocrisia e a realidade está te condenando. Deus não é Deus, mas o universo ele está devolvendo aquilo que você acredita. Então, cara, não tem como você manifestar algo positivo comendo coisas negativas, entendeu? Isso é muito importante, velho. Se você só fizer isso aqui, você manifesta tudo, cara, que você quer. Porque a mente limpa, nesse sentido, limpar-se, tornar-se puro de coração, assim como uma criança, não é, cara, você ser santo, não é você deixar de ter tesão, não é você deixar de bater punheta, velho. Não é você deixar de dar beijo em mulheres, ou no seu esposo, na sua esposa. Qualquer coisa aí que, nesse sentido moral, as pessoas podem ter pregado pra você. Mas é estar puro com aquilo que você deseja, ser sincero com você mesmo, com Deus, o universo, daquilo que você deseja. Aí você manifesta, aí você para de comer lavagem. Aí você se torna puro de coração, porque agora você não julga o mundo e o mundo não te julga de volta, nesse sentido. E por tornar-se puro de coração, como eu falei no vídeo antecedente desse canal, você começa a manifestar aquilo que você tem coerência interna. Por quê? Porque você parou de comer a lavagem desses porquinhos desse mundo. Agora, o segundo ponto que a gente vai entrar é: meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim dentro das notas do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo e nesse bar. Essa parte da música do Belchior é o que a gente vai falar. Eu quero um gole de cerveja no seu copo e nesse bar. Cerveja. Quanto mais cerveja você tomar, mais você manifesta. Cerveja aonde, Tofik? No copo. Sim, em um copo. Cara, você tá louco, velho? Você tá completamente maluco você falar isso? Não, não tô. Presta atenção. A manifestação, ela ocorre com você a partir do momento em que você entende que o oceano é um mar. Quer dizer, o oceano é um mar não, que o universo é um oceano, perdão. Isso significa que as coisas, em essência, nesse mundo são extremamente abundantes, certo? As coisas nesse mundo são extremamente abundantes. Você planta algo e ele cresce em dobro. Você fala uma coisa e esta coisa se multiplica. Por exemplo, eu estou falando agora com você, mas ao mesmo tempo tem trocentas pessoas assistindo isso aqui, entendeu? E eu estou multiplicando o conhecimento. Ou melhor, eu estou passando o conhecimento, multiplicando aquilo que eu aprendi para mudar minha vida. Entende como tudo é abundante, cara? Como tudo cresce, como tudo dá os seus frutos. Os pássaros do céu, por exemplo, eles nem semeiam e nem colhem, mas mesmo assim, o Pai Celestial, ou seja, o universo, os alimenta. Então tudo é abundante. Tudo, absolutamente tudo é abundante. Então a manifestação não se trata de descobrir uma abundância, de criar uma abundância, mas de reconhecer a abundância. Abundância significa muitas bundas, não. Significa olhar para as coisas do universo e perceber que tudo aqui é frutífero. Que esta realidade pode ser um paraíso e não um purgatório. E agora você começa a pegar, não mais com um copo, mas com um balde, depois com uma escavadeira, depois com tudo isso. Como assim, Tofik? Pense no universo, pense no universo, pense no universo. Ou seja, na vida, na realidade, em Deus, toda esta criação maravilhosa que não geme dores, coisa alguma, mas pense como um mar, certo? Como um mar, ou um oceano, vamos pôr assim, um oceano. Onde nesse oceano existem todas as possibilidades de conquista. Então aqui pode estar o carro dos seus sonhos, aqui pode estar a mulher dos seus sonhos, loira, aqui pode... Ah, não, tem que parar com isso. Aqui pode estar a vida que você sempre sonhou, o você que você sempre sonhou, o corpo que você sempre sonhou, a realidade que você sempre sonhou. Tudo isso está no oceano da vida, da realidade. A gente chama isso de mundo espiritual, mas eu não quero complicar muito aqui. Pra quê? Pra entrar nessa sua cabecinha de cima o que eu tô falando. A questão é que tudo isso está disponível para você agora. Só que qual que é o pré-requisito para você obter tudo isso? Imagine que você queira pegar as delícias da vida, do oceano da vida, você quer tudo isso. Então você vai pro oceano da vida com um copo de plástico da Brahma, se é que existe esse negócio. Aí você chega com esse copo de plástico e fala, eu quero um carro, eu quero uma mulher, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um marido. E sabe aquela coisa que você fala, caramba, se eu conseguir tudo isso eu vou ficar picudo. Ah, Tofik, eu sou mulher, você vai. Sabe tudo isso? Você chega com um copo de plástico para pegar tudo isso. Você vai conseguir pegar o oceano em um copinho de plástico? Em um copinho de plástico? Você vai conseguir? Não! Não!
Aí o que a maior parte das pessoas fazem? Botam a culpa na vida. A vida está difícil, tudo é difícil, tá isso, tá caro, eu não consigo isto, eu tenho crença limitante em relação a isto ou aquilo e blá 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 e blá blá blá. Sim, eu tô usando de sarcasmo pra você ficar bravo comigo, pra você perceber, pra parar de fazer isso, cara. A culpa é da vida? Não! Olha o tanto de coisas, olha o tanto de possibilidade, olha pra natureza, olha pra como tudo dá frutos a 100 por 1, cara. A culpa, se é que existe culpa e não simplesmente uma falta de noção, é porque você tá indo pegar tudo o que você deseja com um copo de plástico. Este copo de plástico a gente pode chamar de tamanho da sua fé. A questão não é que a vida não tem pra te dar, a questão é que você tá indo pegar o copo, o que você deseja no oceano da vida com um copo de plástico. Então o segundo hack, o segundo código mental pra você conseguir vencer toda essa parada aqui é você parar de brigar com a vida, parar de achar que a vida é ruim, parar de achar que a vida está comendo sua bunda e começar a perceber, cara, que se você aumentar o tamanho do copo, você literalmente aumenta o tamanho das conquistas. Como é que você aumenta o tamanho do copinho? Fé. Fé é o código invisível da realidade. Eu já repeti isso aqui milhares de vezes, mas você só consegue manifestar qualquer coisa com fé. Ela é a única moeda de troca que o universo aceita. Não tem outra. Ah, eu tenho dinheiro pra pagar. Não aceita. Eu tenho a cara do Tolfiq, que é um princeso em vida. Não aceita. A única moeda que o universo aceita é a fé. Então, a fé, ela aumenta o tamanho do seu copo para você adquirir coisas na vida. Isso significa o quê? Significa, em essência, que você não pode conquistar aquilo que você acredita que não pode, pô. Meu Deus, isso é básico, cara. Ou seja, você quer conquistar um carro, uma casa, uma garota, um garoto, um marido, uma esposa, sei lá, cara. Sei lá o que você quer conquistar. Mas se na sua cabeça surge o pensamento de que é difícil, e não só que é difícil, mas que está longe, então você não aumentou o tamanho da sua fé, cara. Longe. Se você coloca data nos seus sonhos, você não entendeu, você não compreendeu. Meu nariz está coçando aqui. Você não compreendeu perfeitamente que esse troço já existe. Que o teu copinho tá pequeno, cara. Lá ele, mas é verdade. Então, pense nisso. Pare de colocar data nos seus sonhos. Pare de colocar metas. Pare de colocar... Metas é a minha pemba. Tudo isso já existe. É pra você. É feito pra você. É seu. Pega, aumenta o tamanho da sua fé, aumenta o tamanho daquilo que você verdadeiramente acredita que pode, cara. E eu te confirmo, em verdade vos digo que você vai conseguir, que já conseguiu. O tempo chegou, já é a hora, cara. O problema não é a falta de água, o problema é o tamanho do seu copo. Quer verificar essa noção? Ah, Tolfiq, isso é voices in your head. Sim, é voices in my head, sim. Vozes da minha cabeça. Agora eu vou te provar, por A mais B, como esse troço que eu tô falando pra você é real, velho. Você lembra quando Jesus multiplicou o vinho, água em vinho, e é isso que a gente está tentando fazer, transformar a sua vida em água em vinho? Eu chamo isso de dinâmica das talhas porque foi o que ocorreu. Tinha várias e várias talhas, cara. Várias e várias talhas ali. E Jesus pediu para que se enchesse de água aquilo ali. Ele estava em um casamento, certo? E aí os serviçais foram lá e encheram o quê? De água. Eu não sei se você percebeu, eu já falei sobre isso, mas nesse sentido aqui, a água é um elemento de pureza. Tá vendo como isso tá em código, velho? Tá vendo como isso tá em código, cara? E as pessoas descartam a Bíblia, velho. A água é um elemento de pureza, você tem que estar puro, as suas talhas têm que estar puras, mas você tem que encher as suas talhas com água. Ou seja, você tem que aumentar o tamanho do seu copo. Porque, em essência, depois disso, a sua água transforma-se em quê, velho? Em quê? Em vinho, delicioso vinho. O vinho que era para ser deixado no começo foi pro final, como diz o mestre Sala. A questão é que o vinho só foi multiplicado porque haviam talhas. Não poderia ser multiplicado, por exemplo, se houvesse copinhos pequenos. Tá entendendo? Tá entendendo, meu docinho de coco? Meu chuchuzinho, meu amor, tá entendendo? Tá compreendendo? Que isso aqui não poderia ser multiplicado vinho se servissem vinho, se pegassem copos de plástico da Brahma. As talhas são literalmente aquilo que você acredita. Quanto maior a talha, maior aquilo que você recebe. Esta mesma noção, ela tem um reflexo na história de Eliseu, quando Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Que basicamente aconteceu a mesma coisa. E quando o filho da viúva acabou de trazer as talhas, né, para colocar o azeite, a multiplicação acabou. Tá vendo como isso é um símbolo? É um símbolo que está na Bíblia, desde o Antigo Testamento, no Novo e agora. Enche as suas talhas, aumenta o tamanho do seu copinho, cara. O que significa isso? Ressaltando, começar a acreditar que verdadeiramente as coisas já são suas. Pare de colocar data, isso é coisa de macio. Não coloque data nos seus sonhos. Entenda seus sonhos como já realizados agora e sinta tesão nisso, pelo amor de Deus, cara.
Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Meu Deus, tá escrito, cara. Então por que você não mede a vida de modo alto? Cara, você tem que entender como que essa vida funciona, velho. A vida é uma casa, é uma madeira, é uma tora-tora. Eu fui no show do Raimundos, inclusive tô com o show que teve no show do Guns. Mano, muito louco esse show, recomendo todo mundo ir. Mas enfim, tem uma música chamada Tora-tora, por isso que eu falei. A vida é uma tora. A vida é uma tora, Tofik? Como assim a vida é uma tora? Sim, a vida é uma tora. A vida, ela dá o elemento pra você, ela dá a madeira, mas você constrói a casa. A vida, ela dá o elemento da natureza, mas você faz uma geladeira, um quadro, uma luz. Isso é um símbolo pra sua vida. Você que é o criador. É você que está criando tudo. Você tem os elementos, você tem a abundância do universo, mas a sua criação aumenta à medida da sua fé. Entendeu? Pense, a vida tem uma frequência aqui. O que você pode criar está aqui. Ou seja, você não é menor do que a vida. Ela está aqui. Você está aqui. Pense no exemplo da madeira. A madeira está aqui. Você usa a madeira para quê? Para construir uma casa, subir de nível. Tá entendendo como você é realmente um co-criador nessa realidade que a gente vive, cara? E você só pega a madeira e constrói uma casa quando você aumenta o tamanho do seu copinho. Aumentar o tamanho do copinho é o quê? Aumentar a sua fé. Aumentar aquilo que você acredita. Parar de colocar data nos seus sonhos. Isso é coisa de macio. Parar de achar que tá longe. Parar de achar que vai ser difícil. Para. É assim que você manifesta. Só que lembrando que você só consegue fazer isso quando você para de comer com os porcos, velho. Para de comer com os porcos, para de comer a lavagem do mundo. Para de comer essa porcaria que te deram, cara. Isso é lixo. Para, velho. Para. E quando você começa a entender toda essa delícia que eu estou lhe falando, que vai lhe ensinar a manifestar e que vai manifestar na sua vida, você vai compreender algo que eu chamo de dinâmica do portão. Dinâmica do portão, Tofik? Sim, dinâmica do portão. Eu tenho um portão elétrico na minha casa que eu aperto um botão e ele abre. Eu tenho um controle que eu ligo a minha TV e ela liga. Não para eu assistir programa zoado, mas para eu me auto-assistir, para eu me auto-idolatrar, para eu falar, caramba, como eu sou gostoso, delicioso, né? Eu faço isso. Então assim, como que você consegue, velho? Fala pra mim, não, na boa. Como que você consegue acreditar que você consegue apertar num botão e o troço é invisível abrir o portão? Como que você consegue acreditar que nesse exato instante eu estou do outro lado do mundo falando com você? Como que você consegue acreditar que você aperta um botão e a sua televisão liga? Mas você não consegue acreditar que se você pensar positivo e sentir positivo, a sua realidade é criada. Ora, se você não for fiel no pouco, o que é o pouco? O pouco é ligar a sua televisão e perceber que ela ligou, porra. E você não pode entrar no muito. O que é o muito? É entender que o seu sentimento cria o mundo. Não o mundo que cria o seu sentimento, velho. Pelo amor de Deus, para de inverter essa ordem. Toda vez que você inverte essa ordem, você comete idolatria, cara. Idolatria é o que você vê, aos sentidos. Isso não existe, cara. É você que tá comandando tudo. Você é um manifestador compulsivo, velho. Só acorda. Por isso que Jesus falava, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que recebeu, vocês vão receber. Cara, entenda, pelo amor de Deus, entenda, por favor. Não é depois, é agora. Você tá pedindo coisas a todos os momentos. Então se você vive com medo, se você vive acuado, você tá pedindo pra ser comido. Entendeu? É isso, velho, é isso. Agora quando você bota o pão na mesa, vai pra frente, para de comer com os porcos, aumenta o tamanho da sua fé, e aí sim você consegue manifestar, cara. E um outro ponto, dentro desse ponto, o quarto código é a movimentação. Você só consegue manifestar quando você se movimenta. E você não ganha o que você ganha. Você não manifesta o que você manifesta. Você não beija o seu amor na rua, né? Não faz tudo isso. Por causa que você é desobediente. Desobediência a Deus, não é como os crentes pensam, de colocar a Bíblia debaixo do braço e falar, você tá com a camisa do Guns N' Roses, seu pecador, vai pro inferno. Não. A desobediência a Deus é puramente você não reconhecer os seus talentos. É puramente você não se movimentar. Movimento. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça, como diria Jesus Cristo. Movimento. Ora, se o sal perder o sabor, de que serve? Se não para ser pisado pelos homens. Se o sal, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Se o sal se desvirtuar, de que serve? Se não para ser pisado pelos homens. Se o sal esquecer que ele pode botar o pão na mesa, de que ele vai receber se não outros homens, outras mulheres, outros relacionamentos, humilhando-o? Você é o sal, tá? Você é o sal. Eu sou o quê? O que você acha que eu sou? Eu sou um diamante negro açucarado, achocolatado. Tá vendo, né? Sim, sim.
Você é o sal. E você só consegue literalmente manifestar as coisas quando você usa, quando você entende que você é a luz do mundo e se movimenta. Brilha a vossa luz diante dos homens. Onde que as pessoas mais erram? Elas escondem a luz. Elas pegam a luz que elas têm, elas pegam um talento que elas têm e elas escondem debaixo de uma cama, velho. Escondem debaixo de uma cama pra quê? O que é esconder debaixo da cama? É aceitar, cara, um emprego que te paga pouco. É aceitar um relacionamento zoado. É aceitar que você não é gostoso, gostosa, rico, rica. E não viver de acordo com isso. Isso é esconder a sua luz debaixo de uma cama, cara. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, se você quer manifestar, movimente-se, cara. Coloque a sua luz no mundo. O que é colocar a sua luz no mundo? Saia daquilo que te faz mal. Joga a lavagem pra fora. Para de comer lixo. Purifique-se. Comece a se expor, comece a falar, comece a se desenvolver, só haja compulsivamente, alinhando o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações. Vou falar sobre isso em um futuro projeto que eu tô lançando, mas eu vou falar sobre isso lá dentro, mas eu vou lidar aqui agora, lá ele. Mas assim, o triângulo da manifestação, pensamento, sentimento e ação. Certo? Esse é o triângulo da manifestação, cara. Então, aqui que reside a sua luz. A sua luz está primeiro no seu pensamento, que não tem tanta força quanto o seu sentimento, mas é mantido pelo seu sentimento. E o seu sentimento tem que gerar uma ação compulsiva e massiva dentro da sua realidade. Entendeu? É assim que você coloca luz, movimento, e essa luz, movimento, começa a literalmente manifestar as coisas para você. Não se esconda, não temas, não tenha medo. A manifestação ocorre quando você para de pensar, visualizar, que nem os Macio ensina, e você começa a agir, alinhando tudo isso. Você vira uma máquina, você vira uma potência absurda que não tem como segurar. E quando você finalmente entender isso, você vai compreender o último ponto desse vídeo de manifestação que eu tô falando para você. O último ponto, que é: para de achar que o tempo existe, cara. Esse troço chamado tempo é uma invenção capitalista para vender relógio. Brincadeira, foi só uma brincadeira. Eu realmente não acredito nessa história. Não é igual os caras falam, ó, inventaram o tempo para vender relógio. Eu gosto de vender, eu amo din-din, você tem que amar também. Enfim, o tempo não existe, cara. O tempo não existe. Um dos primeiros homens que descobriram isso, olha pro Antigo Testamento como existia profecia. Ou seja, os caras falavam e acontecia. Isso é literalmente um reflexo daquilo que acontece na sua vida. Você fala e acontece. Jesus, quando ele sobe do Monte Tabor, ele se transfigura, ou seja, ele toma forma espiritual. Os discípulos ficam vendo aquilo e ficam assustados. Mas, cara, isso tudo é um reflexo para você mesmo. O reflexo do quê para você mesmo? De você finalmente notar que tudo que você deseja já existe. Que toda manifestação ocorre num termo de consciência. Aumente o seu nível de consciência. Suba a sua consciência e você vai manifestar. Entendeu? Não fique vivendo com os porcos. Não fique preso no mundo dos porcos, cara. Lavagem de porco. Sabe? Então, na prática, eu quero dizer o seguinte. Cara, se você sabe que você é dono do mundo, que você é o rei dos seis da sua própria vida, por que cacetes você vai ficar ouvindo coisas negativas de você mesmo? Abandone isso, velho. Tudo é possível ao que crê. E o maior código de manifestação, você é o maior código de manifestação. Esses 5 pontos que eu te passei são apenas para você relembrar de que você é o sal do mundo, a luz da terra, o picudo, a picuda, que pode botar o pau na mesa, tornar-se manifestador compulsivo, aumentando o tamanho do seu copinho, parando de comer lavagem, entendendo que o seu sentimento e as suas ações no triângulo da manifestação, como eu lhe disse, é a base sólida de tudo aquilo que você mais deseja. Entendendo que o tempo não é linear e que tudo o que você quer já existe, peça e vos será dado, batam e a porta será aberta. Um manifestador compulsivo entende isso. Aviso importante, quer fazer isso passo a passo, prática a prática, despertar uma autoconfiança tão absurda que as pessoas vão querer ficar perto de você, que você vai rachar o bico de ganhar dinheiro, tudo isso. Aqui embaixo eu tô deixando o protocolo mais prático para isso acontecer, do despertar da autoconfiança. Entre pra essa parada enquanto ainda tem vaga e literalmente aproveita, porque, mano, por um preço de um lanche tu pode mudar a sua vida em uma semana. Não é zoeira. Tem diversos alunos, enfim. Entra aí e conhece o projeto, pô. Você chegou até aqui embaixo também, muito importante, tem um grupo chamado Capital Magnético. Lá eu coloco alguns livros que eu li, os roteiros dessas aulas, tudo pra você, de graça. Entra aqui, toca aqui e aproveita enquanto esse troço tá ativo, porque, mano, isso aqui enche muito rápido. Valeu, eu me chamo Taufik, que eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Tamo junto. Beijo no seu coração.